dia a todos para o evento Sigilo Fiscal no Brasil. A nossa abertura será primeiro com o professor Nelson Machado, ex-ministro do Planejamento e da Previdência. Na sequência, o Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça. Depois, o Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, procurador da República e membro do Conselho Nacional. Obrigado, Beto. E membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Rafael Santos de Barros, procurador do Distrito Federal. Depois, nós temos o primeiro bloco, que é o estado da arte da questão do sigilo fiscal, o que é necessário para o Brasil avançar. E a ideia são todas falas rápidas, entre 10 e 15 minutos, e a gente começar já a debater e o público está amplamente convidado para conversar. Nós temos 4 expositores: Eduardo Olmos, advogado da União; Fábio Macchini, auditor fiscal da Receita Federal, divisão de fiscalização da 8ª Região; o Isaías Coelho, o Renato, diretor jurídico da UOL, com o moderador, o Fábio Jorge Cruz, da Nóbrega. No segundo bloco, acho que aqui não está atualizado. No segundo bloco, a Núbia Nete Alves, de Oliveira de Castilhos, procuradora da Fazenda Nacional. Bem-vinda, Núbia. O professor Valcir Gassen. Cadê o professor? Deve estar. A Heloísa Estelita, que é nossa professora de Direito Penal, que me perguntou por que ela está aqui hoje. Luiz Roberto Pedoba, que é advogado do Piano Neto, que ainda não chegou. O Rafael Santos de Barros, procurador do Distrito Federal, vai ser o mediador, moderador. E, por fim, o último bloco, o juiz Fausto de Santos, o Rodrigo de Grandes, procurador da República, o André Correia, professor de contratos aqui do Direito Civil, Milton Fornazari, delegado da Polícia Federal de São Paulo, e o nosso querido Marcos Vinícius Spinelli, que a gente estava aguardando até agora. Opa, chegou o Spinelli. Bem-vindo, Spinelli. Só para fazer uma aberturinha rápida, esse evento decorreu de um primeiro contato que o Spinelli teve comigo, muito gentil, me convidou para o ENCLA, para a Sala da Justiça, ali em Brasília. Dá a impressão mesmo daquela sessão de Sala da Justiça, todo mundo tira as máscaras, as capas, e entra ali para debater interesse público, e uma indignação geral dos nossos vigilantes em relação a como o sigilo fiscal cria obstáculo para investigações. Eles me passaram uma relação de casos, Valério Duto, Maluf, uma série de casos conhecidos, em que foram obstados em razão da trava com o sigilo fiscal. E a gente começou a conversar, né, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz para quebrar o sigilo fiscal. Eu falei, olha, a Receita Federal está tentando. Editar até uma lei complementar, a número 105, que justamente trata disso, mas já está sendo derrubada no Supremo. Então, eu não sei se lei ajuda, mas o trabalho de vocês, o trabalho do ENCLA é tão relevante que a sociedade vem aplaudindo, então talvez uma estratégia seja a gente fazer um evento para trazer a sociedade e as empresas para conversar com o ENCLA e com o Ministério da Justiça e, juntos, a gente encontrar uma solução, e a academia também. Então, acho que esse momento é um momento de encontro, um momento de parceria para tentar encontrar a solução para esses problemas. Não me parece um problema moral. Nós estamos estudando aqui na Direito TV, acho que tem um problema de design jurídico do sistema, essencialmente um problema que a noção de pessoa jurídica foi constituída juridicamente para ocultar, como um biombo para proteger as pessoas físicas de um Estado opressor, de uma visão liberal, pelo menos. A partir daí, eu tenho uma lógica de sociedade anônima, títulos ao portador, tudo, de certa forma, para proteger e valorizar o negócio. Daí, isso tudo vem para o Brasil, onde quem tem uma estrutura setorial, getulista, em que as empresas se organizam em sindicatos, e, a partir daí, o fisco, para ter para simplificar a sua atividade, começa a jogar impunibilidade tributária, pelo menos, para as empresas.
aumenta muito a tributação sobre o consumo, mas o consumidor não sabe quanto paga e não se sente empoderado como contribuinte. E aí a gente cria toda uma situação, um cenário em que eu tenho, para cada setor, eu tenho um regime tributário específico. E as eleições não são debatidas, a questão tributária não é debatida nas eleições, porque as empresas não votam. E as pessoas que votam não estão sabendo disso. Então, eu acho que tem um problema de design aí que a gente tem que discutir para poder avançar nessa questão. Passo imediatamente a palavra para fazer a abertura ao professor Nelson Machado. Você passa a palavra ou passa o microfone? A palavra e o microfone. Então, tá bom. Agora ficou fácil. Bom dia a todos, a todas. É um prazer participar dessa abertura, comentar aqui os membros da mesa. Acho que, em boa hora, vem essa discussão sobre o sigilo fiscal e desenvolvimento. Acho que esse binômio, eu acho que é uma coisa interessante, porque, normalmente, essa discussão fiscal tem ficado, ao longo do tempo, sempre voltado para a questão do direito, ou então a questão da penalização, da responsabilização, e, às vezes, a gente esquece realmente de olhar isso com uma visão um pouco mais abrangente, olhando o contexto do sigilo e o impacto que ele tem no desenvolvimento econômico e social do país. Pensando no título, eu fiquei pensando na minha formação, no meu processo de trabalho. A gente sempre trabalhou na área da gestão pública. E a gestão pública, durante as últimas décadas, vem desenvolvendo dois princípios, um binômio interessante, que é a transparência e controle social. Então, esse binômio vem já de muito tempo sendo trabalhado. E nós tivemos avanços incríveis no desenvolvimento conceitual e prático desse binômio. Tivemos a experiência de orçamento participativo, a discussão da divulgação das informações dos atos de governo. E é muito interessante que, toda vez que tem um princípio ou um conceito bastante difundido, debatido na sociedade, a gente logo mete ele numa lei, né? Então, questão de transparência foi durante muito tempo debatido e tal, aí, pumba, vem lá a LRF e artigo 48, tasca lá os instrumentos da LRF, coloca os relatórios, isso, aquilo e tal. Mas, não satisfeito ainda, em 2009, uma outra lei complementar, a 131, vem e detalha um pouco mais essa questão, inclusive criando a noção da divulgação da informação dos atos de governo em tempo real. Todo mundo que trabalha na área de informática sabe que tempo real tem um significado muito preciso, né? Tempo real é assim, pá, varou, virou manchete, acabou. Mas, como não dá para operacionalizar assim, aí fizeram lá um decreto dizendo, ó, tempo real é um dia. Então, está resolvido, né? Não é assim que fala? A lei mandou. Mas o que eu queria comentar do artigo 48 é que tem uma quantidade enorme de incisos detalhando o lado do gasto. Há uma preocupação com o gasto, como é que foi, os limites, tá, etc. Mas, no tocante à receita, quer dizer, o outro lado da equação, nós temos um mísero inciso que nem é muito observado, que manda lá divulgar o lançamento e o recebimento de todas as receitas de cada entidade, inclusive as extraordinárias. No entanto, nós continuamos, no nosso sistema contábil público, registrando as receitas pelo regime de caixa, portanto, registrando apenas e tão somente o recebimento. O lançamento não é contabilizado ainda. Isso, eu acho que do ponto de vista da divulgação, da transparência, um problema gravíssimo, E, no entanto, apesar de todos os avanços da contabilidade pública, o avanço para as normas internacionais, buscando as IPSAS, que são as normas públicas do continente europeu para a área de contabilidade, nós ainda não conseguimos avançar. E pasme, uma das coisas que atrasou registrar a receita pelo regime de competência foi o Tribunal de Contas, que lá em 2011, 2012, disse, não pode registrar pelo competência, tem que registrar por caixa. Está na 420, mas, gente, nós estamos discutindo outra coisa. Não pode.
Então, está até hoje um recurso lá discutindo se pode ou não pode registrar a receita pelo regime de caixa, ou pelo regime de competência. Caixa já registra. Então, eu estou chamando a atenção disso porque eu acho que um seminário desse, que está discutindo a questão do sigilo fiscal e o desenvolvimento, precisaria também atentar para a divulgação da informação em dados também agregados. Não é só aquele dado da firma individual, porque a discussão do sigilo da firma individual é que acaba obstando a divulgação do agregado das receitas. Então, nós não temos um conhecimento muito claro do que é o volume, a qualidade, a quantidade das renúncias fiscais. A lei exige um anexo, tem um anexo. Todos os fazedores de orçamento, né? Todos os fazedores, estamos chamando assim com clareza, os fazedores de orçamento, que a gente faz aquele monte de papel, a gente manda, a gente faz uma lista de renúncia. Uma lista que a gente repete ano após ano, faz uma atualizaçãozinha, bete o IPCA ali e tal, e estamos conversando. Ninguém sabe exatamente o que é aquele negócio ali, nem os impactos efetivos que aquilo tem, e nem o benefício econômico, social que aquilo possa trazer. Então, o meu desafio aqui, a minha proposta aqui, é que vocês, ao trabalhar o tema do sigilo também, olhem para a questão mais agregada do lançamento da receita pelo regime de competência, que eu acho que pode contribuir muito para o desenvolvimento e a transparência do país. Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Depois do Eurico e do Nelson, é melhor só falar bom dia, passar para o próximo e seguir o debate. Mas eu queria dizer só algumas palavras rápidas, eu acho. Em primeiro lugar, é uma honra enorme voltar à GV. Acho que estou ficando habitué aqui, mas pelo companheirismo e amizade das pessoas que construí aqui. A admiração tremenda que eu tenho por dividir a mesa com quem eu estou dividindo. Eurico, muito obrigado pelo convite. Professor Nelson, um professor de governo de agora e um professor pessoal. Rafael, parabéns pela iniciativa, pelo secretariado na Ação 2. Fábio Jorge, que é um companheiro recente da ENCLA. Não ele recente, eu que sou recente na ENCLA, mas tem sido um companheiro, um parceiro assim, muito próximo, com um trabalho extremamente eficaz, cuja concepção de trabalho é essencialmente construída em participação, e uma impressionante capacidade de ouvir e dialogar com as pessoas. Quem não teve ainda o prazer de trabalhar com o Fábio vai ver que é o grande procurador que é, o grande profissional que é. Spinelli, há tempo que estamos devendo um encontro, mas da última conversa, suas sugestões já foram incorporadas a várias das ações da ENCLA, como sempre. Professor Isaías, um prazer enorme, e cumprimento a todos em nome da professora Heloísa, do professor Breno. Não vou falar nada hoje, Breno, pode ficar tranquilo. Da última vez eu fui censurado por isso. Parabéns pela organização do evento. O NEF, o Núcleo de Estudos Fiscais, a ANAP, por organizar isso e secretariar a Ação 2 da ENCLA, o CNMP, como disse, coordenado pelo Fábio. O que eu queria dizer aqui é algumas palavras que eu acho importantes de retomada, assim, de retrospectiva, um olhar para trás para saber um pouco o que construímos até aqui, quais são os próximos desafios. Como todos sabem, a ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, é uma construção que se deu, um ambiente, um fórum de debate interinstitucional que se deu a partir de 2004, não é um fórum de protagonismo único, não é um fórum de protagonismo de uma pessoa, nem de um organismo, nem de uma entidade, nem de um poder. É um fórum de debate onde há 62 organismos, entidades públicas, associações, professores, pessoas de alto calibre, altíssima especialização, que debatem políticas públicas
de enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro. E, nesse âmbito, de 2004 para cá, desde quando foi formada, acho que muito tem sido feito no Brasil. Não que antes não tenha sido feito, muito foi feito também, mas acho que criou um ambiente de debate e implementação de políticas públicas contínuo. E isso tem mudado paradigmas importantes no país, no enfrentamento à corrupção, no enfrentamento a crimes como lavagem de dinheiro e, sobretudo, com relação à transparência do Estado brasileiro. Ressalto que, nesse contexto, as instituições brasileiras têm se fortalecido enormemente, e é uma demonstração cabal disso, é a criação, como exemplo, são mudanças como a criação da Super-Receita, a fusão da Receita Previdenciária com a Receita do Brasil, fortalecendo, portanto, obviamente, o combate e a capacidade institucional de enfrentamento à sonegação fiscal, a mudança do sistema de combate a cartéis com um novo organismo, uma nova sistemática de trabalho no CAD e com fortalecimento pessoal, orçamentário, institucional, a criação em status de ministério da Controladoria Geral da União faz e fez uma diferença enorme. Mário, você esteve lá, você esteve em vários lugares, né? Mas é testemunha da diferença que faz e como fará a diferença a manutenção no status de ministério. A própria criação, lá na Secretaria Nacional de Justiça, do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que implementou e criou um instrumento importante de colaboração entre países. No Ministério Público Federal, a criação da Secretaria de Cooperação Internacional também, cuja atuação com o Ministério da Justiça é muito próxima. Novos instrumentos legais foram importantes no enfrentamento à corrupção, como a Lei de Conflito de Interesses, a Lei Anticorrupção, recente, objeto de profundos debates, e é bom que assim o seja, no momento ainda de ajuste pendular da aplicação da lei. O mesmo se dá com a Lei de Combate a Organizações Criminosas, cujos instrumentos lá previstos também são objeto de aplicação recente e, portanto, de debate intenso, e vão ser equalizados indubitavelmente pelo Judiciário brasileiro, no debate acadêmico e no debate da aplicação direta dos instrumentos ali previstos, mas uma essencial mudança paradigmática que eu acho que vale a pena destacar é transparência. O país mudou significativamente de patamar de transparência na relação do público-privado. A iniciativa, logo no início ao final de 2004, da criação de um portal de transparência, abrindo um Estado, pelo menos no âmbito do Executivo Federal, mas isso já se espalhou nos executivos estaduais, municipais, mas a abertura das suas entranhas, e, obviamente, algo que estava fechado há tantas décadas, para não dizer séculos, claro que o que seria visto não era tão bonito assim. E esse é o processo. A transparência permite, sim, a avaliação do que está lá dentro, o que é que acontece, e permite o controle não só da mídia, que é importantíssimo, mas permite o controle e a participação social. Nelson fala, nós precisamos dar outros passos, indiscutivelmente nós precisamos dar outros passos. Foram dados na abertura do portal da transparência, foram dados na Lei 131, foram dados indiscutivelmente na Lei de Acesso à Informação, que muda a concepção de atuação do Estado. Antes nós tínhamos lei de sigilo, nós tínhamos um Estado de sigilo, passamos a ter um Estado de abertura, um Estado de acesso, ou uma lei de acesso, efetivamente. Antes tinha quais eram prazos em que documentos ficam sigilosos, hoje nós temos prazo em que a administração tem para responder qualquer interessado em entregar a informação. Ou seja, nós mudamos profundamente o Estado. Ainda há muito o que fazer, óbvio. Até mesmo a aplicação desses normativos. É uma discussão que a gente faz todos os dias na INCLA, todos que lá participam,
de como espalhar, de como aplicar, e o Ministério Público Federal tem feito um trabalho muito eficaz e vai, ao final do ano, publicar uma escala, que é a escala dos municípios, a escala de abertura dos municípios, ou seja, a escala de transparência dos municípios, de todos os municípios do Brasil, para que possamos confirmar a aplicação desses normativos. Mas o que eu ia dizer esta, na minha opinião, é a mudança mais estruturante que fizemos nos últimos tempos: abrir o Estado. E, ao abrir o Estado, e aí eu entro nesse ponto só para estimular o debate, eu concordo plenamente com o professor Nelson Machado. Para além do debate de sigilo, sobre o sigilo individual, que é importante, que tem que ser dado. O professor Eurico colocou bem concepções por onde passamos na concepção da nossa legislação e nossas imposições de sigilo a dados concretos, a informações individuais, mas, para além disso, nós temos um desafio tremendo, assim, enfrentamento, primeiro, numa relação direta com a sociedade, participação e abertura do Estado, vale destacar, vale discutir e implementar medidas de publicização de informação agregada, de grandes volumes de dados, de informação fiscal em grande medida. Mas nós estamos na fronteira tecnológica do uso dessas informações. Nós temos mecanismos implementados já no país, que a origem vem dos laboratórios de combate à lavagem de dinheiro, do Observatório da Despesa Pública, que é da CGU, a CVM construindo o seu núcleo de inteligência em dados. Tudo isso são organismos que a administração criou para trabalhar inteligência em dados. Tem várias, a Receita tem, a CVM está criando o seu próprio, o Ministério Público está criando. A fronteira, indiscutivelmente, a fronteira para fazer um enfrentamento eficaz, efetivo, ou mais eficaz no combate ao crime, vai ser o uso de inteligência em dados, vai ser o processamento de grandes volumes de dados. E, neste âmbito, não só as instituições vão ter que estar preparadas do ponto de vista tecnológico, como vai ser importante discutir, e esse seminário tem um condão de ajudar imensamente, discutir quais são mecanismos que permitem os órgãos públicos compartilhar dados para permitir o seu processamento em grande volume, órgãos públicos acessarem dados nesse tipo de produção de relatórios e identificação de desvios padrões, e acesso individual também. Acho que esse seminário tem muito a contribuir no âmbito da ENCLA, mas, sobretudo, contribuir no âmbito da discussão de um Estado novo, um Estado transparente, um Estado que permite acesso a despesas, a receitas e permite um debate efetivo do quanto nós conseguimos mudar até agora e o quanto ainda temos que mudar na atuação dos órgãos públicos e acesso à informação. Eu acho que é essa a provocação que eu queria fazer, e a retomada sobre o que nós já fizemos no Estado brasileiro. Nós, eu digo, nós todos, porque, como tem dito, enfrentamento à corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes correlatos se dá de forma necessariamente estruturante, ou seja, que seja capaz de mudar leis e instituições, e de forma contínua, ou seja, não interrompida pelo progresso dos aperfeiçoamentos de instituições e leis. Uma vez que o crime se organiza, o Estado também tem que fazê-lo, e de forma articulada, uma vez que não é um trabalho de uma instituição ou de uma pessoa só.
só uma articulação, sociedade civil, órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e academia permitem um avanço nos instrumentos de enfrentamento ao crime e de abertura do Estado. Muito obrigado. Bom dia a todos, a seleta mesa do qual participo imerecidamente, né? A todos os parceiros que aqui se encontram, dos órgãos públicos, advogados, educadores. Tenho a honra de dividir com o amigo Rafael aqui a coordenação da Ação 2 da ENCLA nesse ano, cujo objetivo é justamente o de elaborar diagnóstico sobre o sigilo fiscal no Brasil e seus efeitos, eu diria, nefastos, na efetividade das ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Agradecer numa mensagem muito rápida à FGV por participar desse debate fantástico, que certamente vai contribuir para que a gente possa fechar a Ação 2 esse ano. Aos que não acompanham a atuação da ENCLA, eu diria aqui em reforço ao que o Beto disse, a ENCLA, sem dúvida nenhuma, nesses 10, 11 anos, é responsável por alguns dos maiores avanços que ocorreram no país na área de lavagem de dinheiro. Mais recentemente, incorporou o tema corrupção e muito realmente foi feito. Mas alguns temas continuam no atraso e continuam sacralizados, né? O tema do sigilo fiscal e do sigilo bancário, desde 2004, quando a ENCLA iniciou, faz parte das discussões da ENCLA e nós não conseguimos avançar. Então, para pontuar, quer dizer, uma estratégia fantástica que inovou, que trouxe a união de órgãos públicos, que trouxe uma legislação mais adequada, que criou cadastros nacionais importantíssimos, que fez o país evoluir e avançar. Deixo aqui a reflexão. Por que, então, nós não conseguimos avançar no tema do sigilo bancário e fiscal? Porque quase todos os países do mundo, incluindo paraísos fiscais e bancários, concedem aos órgãos públicos de controle o acesso direto, sem necessidade de socorrermos ao judiciário, dos documentos fiscais e bancários, e nós temos ainda essa restrição. Quer dizer, nós vamos ouvir daqui a pouco o colega Eduardo, advogado da União, que vai fazer um levantamento aqui importantíssimo da legislação de 34 países do mundo, e nós vamos ter a noção do nosso atraso, Então, que esse evento sirva para sairmos desse espanto com reflexões importantes que façam o país avançar. Particularmente agora que estamos prestes a aprovar em nosso país o FATCA, né? Nós temos... Já foi aprovado essa semana no Congresso, então todos os países, obviamente que o acordo com os Estados Unidos, mas isso tem sido feito com todos os países, vão ter acesso aos documentos bancários que estão situados no estrangeiro, e o nosso corpo técnico dos órgãos de controle continua com todas as dificuldades internas para, nos processos regularmente iniciados, instruir com essa documentação fiscal e bancária. Então, que sirva essa reflexão coletiva para que o país avance, né, no momento em que se abre uma janela importantíssima de discussão em torno dos órgãos públicos e da sociedade civil organizada sobre o que precisamos fazer para sairmos dessa crise, que é uma crise política, é uma crise moral e é uma crise, reforço, Beto, em que as instituições precisam sair fortalecidas e com todos os mecanismos importantes para que possam cumprir a sua missão. Então, feitos esses registros muito breves e realçando aqui mais uma vez a honra de dividir com a ANAP a coordenação da Ação 2, agradecemos a todos os responsáveis por esse evento. Estamos aqui, eu e o Rafael, atentos para registrarmos todos esses debates para que a gente possa incluir no relatório da Ação 2 desse ano. Bom dia a todos e que tenhamos aqui um excelente debate que faça o país avançar nessa matéria. Bom dia a todos. Como o Fábio já falou, o seminário que estamos promovendo é o que finaliza a Ação 2 da ENCLA 2015, que é coordenada em parceria
ANAP, CNMP. Falo aqui em nome da Associação Nacional de Procuradores de Estado. O presidente, o doutor Marcelo Terto, não pôde se fazer presente, mas afirma a satisfação de uma associação de procuradores estaduais estar engajada, junto com a academia, junto com o Ministério da Justiça, Ministério Público, controladorias, numa atuação conjunta. Como o Beto falou, muito se avançou na transparência, mas, ao mesmo tempo, fazendo o retrospecto da ENCLA desde sua criação, sigilo bancário e sigilo fiscal, pouco de concreto chegou a avançar. E eu acho que agora a gente tem uma oportunidade, uma janela de oportunidade boa para avançar nesse ponto, e esse seminário servirá como um local de fomentar, discutir um público seleto esse tema, e é uma satisfação da ANAP poder participar. Vamos começar, então. Obrigado. Antes de abrir o bloco, eu queria passar a palavra para o Nelson Spinelli, que foi um dos formuladores desse evento. Eu vou falar mais à frente. Obrigado, Eurico. Muito rapidamente, porque até vou participar de um painel mais no início da tarde. Apenas quando nós pensamos nesse seminário como uma das ações, uma das iniciativas da Ação 2, foi justamente discutir o que poderia ser feito para avançar na questão do sigilo fiscal. Nós temos a convicção que o sigilo fiscal, da forma como tem sido interpretado hoje no país, principalmente pelos tribunais, tem sido um óbice às investigações de corrupção e de lavagem. Nós temos situações que são curiosas com relação a isso. Durante a ação, várias reuniões foram feitas, várias dessas situações foram expostas. E uma das coisas que nós temos a convicção que o país precisa avançar é um conceito relacionado ao compartilhamento do sigilo. Muito se fala de quebra do sigilo fiscal. E o que nós defendemos é o compartilhamento do sigilo fiscal. Eu cito como exemplo uma situação que eu vivenciei aqui mesmo em São Paulo, que foi o caso da máfia dos fiscais do ISS, aqui na prefeitura, em que sequer nós conseguimos divulgar para a sociedade o nome das empresas que pagaram propina aos fiscais, das mais de 900 construtoras do município de São Paulo, que durante anos pagaram propina aos fiscais. E eu sempre dizia isso, eu falei, para mim, isso é um direito do cidadão saber que empresa pagou propina, porque eu posso, por exemplo, não querer comprar um apartamento de uma empresa que pagou propina para obter uma licença de uma obra. E, no entanto, nós sequer conseguimos divulgar o nome dessas empresas, porque a todo momento era invocada a questão do sigilo fiscal. Eu acho que, de fato, esse assunto, da forma pela qual tem sido colocado no país, tem sido muito mais um artifício, em muitos casos, para beneficiar determinados segmentos. A gente discute muito isso, né, Eurico? Acho que o país avançou muito na transparência dos seus gastos, mas muito pouco na transparência das suas receitas. Aí, o professor Nelson Machado foi muito feliz na sua colocação. Então, todas as vezes que nós discutimos isso, vem sempre um argumento que é colocado de certa forma, irresponsável, que é, nós vamos, de fato, violar garantias individuais. O que você está querendo é violar garantias individuais. Quando nós começamos aqui em São Paulo a monitorar o patrimônio dos servidores públicos do município, a todo momento éramos questionados porque estávamos invadindo a privacidade do servidor. Para vocês terem uma ideia, a própria Câmara Municipal de São Paulo, isso, um documento oficial, aprovou um requerimento questionando a controladoria do município porque ela teria usado a base do IPTU, que é uma base municipal, para identificar servidores municipais com patrimônio atípico. E o questionamento dos próprios vereadores era qual o argumento, qual a base legal para se quebrar o sigilo fiscal dos servidores públicos municipais. Ou seja, a que ponto nós chegamos. Então, a proposta desse seminário, feita em conjunto com o Eurico, que é um amigo de longa data, com o Fábio, o Rafael e com todo o pessoal do DRCI, que
gerencia a ENCLA, né, que executa as funções de Secretaria Executiva da ENCLA, foi nesse sentido, debater o que nós podemos avançar nesse momento em que o país discute intensamente a questão da corrupção, a questão da lavagem, o que pode ser feito para que nós possamos avançar um pouco, mudando essa cultura, né? Eu acho que o Eurico tem uma abordagem muito avançada, né? Muito nesse sentido. Acho que a contribuição dele tem sido muito importante quanto a isso. E, como o Rafael falou, acho que o momento é esse. Se nós não avançarmos agora, eu tenho dúvida se conseguiremos ter uma oportunidade como essa que se coloca nesse momento.